Estamos no Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho, no Vale do Lapedo. E este centro de interpretação, que já tem 11 anos, é uma janela que se abre para uma história incrível com mais de 30 mil anos de ocupação de um vale, que é um vale que tem relevância do ponto de vista geológico, arqueológico e que também está na alma dos leirienses, porque é neste momento um dos vales mais bonitos que nós temos na nossa região e onde muita gente gosta de vir piquenicar ou gosta de vir passear. O Vale do Lapedo, há 30 mil anos, era um vale com características completamente distintas. E se hoje estamos num dia ensolarado, à época estaríamos naquilo que se chama a idade do gelo. E a nossa temperatura, a temperatura da paisagem, do espaço onde estamos, seria outra. Atualmente é um vale com características mediterrânicas. Não seria à época, no que diz respeito à vegetação. E temos que imaginar que onde estamos agora haveria neve e existiriam camurças, que são neste momento espécies que só existem na zona dos Pirineus, que não existem sequer nesta zona. Seria um período muito mais frio, mas este vale seria um vale onde as pessoas poderiam vir para ter outras condições. Estaria mais abrigado, existiriam abrigos, ou seja, estruturas na paisagem que permitiam que as pessoas tivessem outras condições para se albergarem, para estarem. Falamos de grupos humanos que eram caçadores-coletores, que tinham outro tipo de vida e que exploravam a paisagem de outro modo. Este centro de interpretação é um centro de interpretação que funciona em relação com o Museu de Leiria e onde nós falamos brevemente daquilo que são os vestígios arqueológicos encontrados num sítio que é agora Monumento Nacional, o Abrigo do Lagar Velho, e que vamos visitar a seguir. Vou-vos convidar a descerem comigo. Daqui, no sítio onde o centro está, tem-se uma paisagem incrível que permite ver a zona onde agora está, ao fundo, a cidade de Leiria. Ouvem-se os pássaros. E quando descemos, garantimos o acesso a um vale que tem, ainda hoje, aqui estão talvez 30 graus, lá embaixo estarão 10 graus a menos e, portanto, muito mais confortável. Este centro de interpretação deve-se a uma equipa alargada que inclui funcionários da Câmara Municipal de Leiria à época e investigadores do Instituto Português de Arqueologia também à época. E importa dizer isto porque os textos que se leem, os resultados deste trabalho e este centro de interpretação tem o cunho do Francisco Almeida, do Pedro Ferreira, do João Morgadinho e de toda uma vasta equipa que trabalhou para que o resultado fosse um resultado coeso e, sobretudo, que permitisse que 11 anos depois este espaço fosse um espaço de interpretação, mas simultaneamente um espaço que garantisse que o que aqui é dito fosse válido cientificamente. Ainda é, apesar dos trabalhos terem continuado e, portanto, nós já temos dados novos. Quando visitamos o centro, podemos fazer uma viagem ao passado e essa viagem é feita do presente até pelo menos há cerca de 30 mil anos, quando temos estes materiais arqueológicos encontrados no Abrigo Lagar Velho, mas também uma viagem pelo vale que convidamos a que as pessoas façam. E à época ainda não era possível, mas agora já existe um percurso pedestre homologado e, portanto, é possível autonomamente fazer esse percurso pelo vale. Nós temos, ao longo dos últimos anos, garantido que o vale é usufruído de outro modo. Portanto, o centro de interpretação está neste percurso e, portanto, este elemento, que era um elemento em que viajávamos pelo vale, neste momento nós esperamos que as pessoas por si o possam conhecer de outro modo. Em 1998, são descobertos no Abrigo Lagar Velho elementos, vestígios arqueológicos que iniciam esta história. É Pedro Ferreira que está a fazer um trabalho de investigação académico que encontra arte, que depois ficamos a saber que é pré-histórica, mas mais recente, que chama outros investigadores para virem ao vale. E eles fazem aquilo que os arqueólogos fazem. Olham a paisagem com outros olhos e encontram um abrigo que tem um potencial à partida claro para poder ter ocupação na pré-história. Vão ao local e encontram
alguns fragmentos que são, na verdade, os ossos do menino. Isto acontece em dezembro de 1998, e no Natal, no dia 25 de dezembro, é apresentado a nível nacional esta descoberta extraordinária. O que é que eles tinham encontrado? Encontraram uma sepultura de uma criança enterrada, segundo um ritual que era claramente, e após um mês já se percebia, do Paleolítico Superior. À época é a primeira sepultura em Portugal, ainda hoje é uma das sepulturas mais extraordinárias de crianças na Europa, deste período, que sabemos agora ser do Gravetense, ou seja, estas datas estão calibradas e atualmente sabemos que esta criança terá sido enterrada há cerca de 29 mil anos, no abrigo do Lagar Velho, e é uma criança que é sepultada e que nos conta uma história, esta história que é possível dizermos agora, deve-se ao facto de ter sido escavada de forma extraordinariamente competente por uma equipa de investigadores muito qualificada. Nós sabemos como é que esta criança foi sepultada. Nós sabemos como é que este grupo, que perdeu um ente querido, enterrou uma criança de quem seguramente gostava. Porque ela é envolta numa mortalha, que estaria provavelmente tingida de ocre vermelho, é deixado um coelho com a criança e com ela está um diadema, constituído por dentes de veado, que estaria na cabeça, e um colar de Lithorinoptosata. Neste momento está em vias de classificação como Tesouro Nacional este esqueleto, os dentes de veado que constituiriam a joia com que ela é enterrada e as conchas do seu colar. Não são esqueletos, não são ossos, não são estes vestígios frágeis que dão importância ao sítio. É nós sabermos que esta criança é tratada desta forma, que há um ritual, mas que era seguramente querida. Ou seja, nós podemos viajar há 30 mil anos e ver pessoas da nossa espécie, Homo sapiens, a enterrar um seu, num ritual que não é tão diferente assim do nosso. É esta viagem que nós convidamos o visitante a fazer aqui, com algum recolhimento, neste centro de interpretação e nesta parte do centro. O menino do Lapedo, que é denominado cientificamente este esqueleto Lagar Velho 1, porque é o único enterramento, o único fóssil que se conhece neste sítio arqueológico, é apresentado como tendo características anatómicas extraordinárias. É também isso que lhe dá a sua importância. Seria não o resultado direto, mas passados milhares de anos, do cruzamento entre Neandertais e Sapiens. Sendo um indivíduo da nossa espécie, diz a equipa de investigação em 98, que ele tinha características que indicavam que os Neandertais e os Sapiens tinham tido descendência fértil. Isto, à época, foi uma discussão muito complicada do ponto de vista científico, porque a maior parte dos investigadores não achavam que isso pudesse ser uma probabilidade. 20 anos depois, nós já sabemos que não só é uma probabilidade, como que na Europa nós todos temos entre 2 a 4% de genes neandertais. Portanto, seguramente houve contacto entre as duas espécies e seguramente teve descendência fértil. Alguns destes contactos deram origem a crianças que tiveram filhos. O menino do Lapedo tem características anatómicas extraordinárias, nomeadamente ao nível do queixo, ao nível das proporções entre os braços e as pernas, de determinados elementos que nos dizem, nomeadamente há uma arcada zigomática robusta, uma série de terminologia técnica muito complexa, mas que nos diz que este esqueleto é tem um mosaico de características. O que é incrível é que estes investigadores arriscaram muito ao fazerem esta proposta há 20 anos. Mas à época nós não tínhamos o genoma do nosso ADN descodificado, agora temos. A ciência muda. Esta investigação neste sítio e este centro de interpretação também nos permitem contar esta história de como a investigação, a mudança em termos científicos, muda a história que nós contamos sobre os sítios e eles têm que se ir adaptando. Extraordinariamente, a equipa fez uma proposta tão válida que 22 anos depois ainda é possível analisá-la e dizer que, sim, podemos falar eventualmente de uma criança que teria antepassados, bisavós muito distantes, Neandertal ou Sapiens.
e que nós, na verdade, somos muito menos intolerantes, se calhar, do que aquilo que achávamos relativamente às outras espécies. Estamos perante a réplica do esqueleto do menino em contexto arqueológico. Esta réplica foi possível porque o Francisco Almeida, além de ser arqueólogo, é um grande artista na produção das réplicas e teve, neste caso, para este centro de investigação, conseguiu-se uma parceria muito interessante com o Politécnico de Leiria e foi feita uma reconstituição tridimensional que permitiu que tivéssemos aqui uma réplica à escala do enterramento. O crânio não está nesta réplica porque, como vos explicarei no sítio arqueológico, o crânio não foi encontrado no mesmo contexto preservado do restante esqueleto, em resultado de uma intervenção anterior feita no abrigo pelo seu proprietário. Esta escavação é uma escavação extraordinariamente bem conduzida, em 98, por uma equipa liderada por João Zilhão, mas que inclui investigadores que atualmente trabalham ainda no abrigo, como a doutora Ana Cristina Araújo, mas também antropólogos que à época, e no caso quem escavou este esqueleto com muita minúcia foi Cidália Duarte, antropóloga responsável pela escavação, e uma equipa muitíssimo mais alargada de investigadores internacionais que garantiram que logo em 2002 era publicada uma monografia extraordinariamente capaz, que nos permite falar deste enterramento, mas sobretudo falar com muita clareza de como é que este projeto de investigação foi liderado e dos resultados que obteve. Só assim é possível, com uma intervenção cuidada e uma escavação cuidada, ter centros de interpretação ou museus com conteúdos que depois, 20 anos depois, são válidos. A escavação foi muito minuciosa, o trabalho de investigação ainda está a ser feito, inclusive, sobre estes materiais que foram à época escavados, e aqui já estamos a falar não da escavação do esqueleto, mas dos restantes contextos arqueológicos que também existem neste abrigo e que nos dizem que o abrigo é utilizado durante muitos milhares de anos, até pelo menos há cerca de 10 mil anos atrás. Ou seja, o esqueleto terá sido enterrado há cerca de 29 mil anos, mas o abrigo é recorrentemente utilizado por outros grupos humanos para outros fins. Neste caso está a ser escavado um contexto de lareiras e foi feita uma réplica, um molde, que está exposto ali de uma dessas lareiras. Estes cuidados em escavação, de preparar e de guardar o melhor registro, fazem com que depois seja mais fácil contar esta história. A história de um abrigo que, se nós viajarmos até há 20 mil anos, é um abrigo num vale muito frio, num vale que tem animais muito distintos do que tem na atualidade, mas que permite aos homens terem um local que lhes garante que a sua comunidade está protegida, mas também enquanto caçadores-coletores que conseguem ter alimento e usar a paisagem de forma mais capaz. Este molde de uma lareira que é chamada Lareira do Talho, de um contexto arqueológico denominado EE15, na verdade conta uma história com muito menos siglas e muito interessante, porque cerca de 2 mil anos depois do menino ter sido enterrado naquele abrigo, e muito possivelmente a comunidade que depois o usa, ou o grupo humano, não saberia que estaria ali ninguém enterrado, há um grupo de caçadores que usam este abrigo para caçarem uma série de animais muito diversificada, que inclui veado, cavalo, auroco, antepassado do boi, lobo, raposa, lince, javali, corso, camurça, cabra montesa, há também coelho, ou seja, há um grupo humano que tem um resultado de uma caçada extraordinária e usa o espaço fazendo duas lareiras, uma lareira em que talha pedra e ela é utilizada nesse espaço, e portanto nós conseguimos perceber o que é que eles estavam a fazer. É esta tal lareira do talho, aqui vemos a zona das cinzas, da concentração das cinzas e os materiais que estão à volta, e noutra zona, outra lareira, onde estão a tratar a fauna que tinham caçado, os animais que tinham caçado. O resultado disso dá-nos material extraordinário que permitiu fazer remontagens líticas em que nós conseguimos perceber, e o Francisco faz este trabalho muito bem, conseguimos perceber a forma como um determinado bloco, um determinado seixo foi talhado e qual
o processo mental que lhe está associado. Fazemos um puzzle ao contrário e conseguimos reconstituir agora novamente o seixo, o bloco talhado de sílex também. Conseguimos também identificar todas estas espécies que vos falei, porque a fauna está muito bem preservada, desde as hastes até aos cornos dos animais, até aos dentes e restantes peças do esqueleto das espécies caçadas. 2000 anos depois, começa a haver outro tipo de ocupação e nós até agora estivemos a falar de ocupações gravetenses. Neste caso é já um outro período, naquilo que é chamado o testemunho pendurado. Nós estamos a falar de contextos estratigráficos distintos, o do enterramento, o da lareira e o do testemunho pendurado, com diferentes cronologias, ou seja, estendido ao longo de milhares de anos. O testemunho pendurado tem sensivelmente, neste momento, calibrados 23.000, 24.000 anos, sensivelmente no seu contexto mais antigo, e vai até há cerca de 20.000 anos. O que é que nos diz? Diz-nos que grupos humanos ocupam este abrigo durante mais tempo, em acampamentos de maior duração, sempre temporários. Não estamos a falar de grupos humanos sedentários, eles eram nómadas, mas ocupam esses abrigo durante mais tempo e, portanto, nós temos resultados da sua vida ao longo de um período mais extenso. Alguns meses e não apenas alguns dias, como naquilo que é o resultado visível na lareira do talho e na lareira da fauna. O testemunho pendurado conta-nos histórias interessantes, mas só resta um pedacinho do contexto e tem uma concentração de material incrível, tem continuado a ser escavado e os resultados são interessantes. Iremos ver o espaço no sítio de forma a que tenham mais noção das zonas de que estamos a falar. Estamos no Abrigo Lagar Velho, monumento nacional tão importante do ponto de vista legislativo como é o Castelo de Leiria, a Torre de Belém ou o Mosteiro da Batalha. E este abrigo, que vamos, entretanto, visitar, é, na verdade, o sítio arqueológico de onde provém todos os materiais que nos permitem contar a história que contamos lá em cima no Centro de Interpretação. É monumento nacional desde 2013. Os vestígios aqui encontrados, como vos disse antes, estão em vias de serem classificados como tesouros nacionais, quer o esqueleto, quer os elementos que lhe estavam associados, as conchas e os dentes de veado. Este som de fundo, este rio extraordinário, é o rio responsável por este vale ter a morfologia que tem, ou seja, por haver abrigos, por haver grutas, por haver buracas, que são elementos geológicos que fazem com que este vale em canhão, construído, na verdade, escavado pelo rio ao longo do último 1 milhão de anos, sensivelmente, tem características geológicas que atraíram os homens ao longo dos últimos milhares de anos. Acredita-se que nesta região há grupos humanos desde há mais de 500 mil anos. Não há sítios arqueológicos com estas cronologias no vale, mas nós temos aqui materiais do Paleolítico Médio, portanto, que possivelmente terão sido produzidos por homens com características diferentes das nossas, ou o homem Neandertal, que não sabemos ainda que distância tem do ponto de vista genético realmente, ou inclusive do ponto de vista de espécie, se é uma espécie ou uma subespécie, relacionada com a nossa, o Homo sapiens. E esta viagem, quando passamos este portão, entramos num sítio que tem características extraordinárias. Ouve-se a água, ouve-se os passos, a temperatura é imediatamente outra. Simultaneamente é uma viagem que é feita com outras características. Eu vou-vos mostrar o abrigo, de que já falei subejamente em cima, e mostrar-vos apenas as zonas onde houve escavação e de onde saíram os vestígios que nos permitem contar esta história tão longa, mas simultaneamente tão próxima de nós. Foi aqui que foi enterrado o menino. A família terá passado a Vau o rio. Nesta zona existiam duas zonas de linha de pingo, uma delas uma pequena cascata que muita gente conhece aqui na região, que se forma imediatamente ali junto ao abrigo, e uma outra nesta direção, e portanto o rio à época seria como uma pequena ilhota, aliás a zona do abrigo seria como uma pequena ilhota que estava delimitada por esta ribeira, a Ribeira da Carrasqueira, atualmente.
A família passou, terá então aberto uma pequena fossa, terá queimado pinheiro silvestre, que terá provavelmente apanhado lá em cima, na zona onde agora temos o centro de interpretação, ou aqui nestas proximidades, e espalhou as cinzas. Enrolou a criança numa mortalha tingida de ocre e deixou-a, tal como vos disse, com objetos de adorno, conchas e o diadema com dentes de veado. E a criança é aqui depositada. Provavelmente este rito de enterramento, que acontece neste período do Gravetense, na Europa, desde a Península Ibérica até à zona da Sibéria, dá uma unidade a este grupo humano muito mais extenso que ocupa a Europa e que é constituído, tal como vos disse, por humanos como nós, Homo sapiens. Mas sempre que eu venho aqui eu penso nesta família, neste grupo, nestas pessoas que aqui enterram uma criança que não teria mais de 5 anos, entre 4 anos e meio a 5, nós sabemos isso por causa da dentição e do tamanho que tinha, e que não sabemos de que morreu. Não temos dados que nos digam que doença teve, se teve uma fratura, não sabemos de que morreu. A verdade é que morreu, a verdade é que esta família lhe deu... Para eles era tão importante que eles fizeram tudo isto que vos conto, e a escavação foi tão bem feita que eu vos posso contar isto sabendo que foi o que aconteceu. As escavações decorrem aqui desde 1998, com alguns interregnos, em alguns casos muito extensos. Escava-se até 2004, quer a primeira equipa de João Zilhão, quer depois também por uma equipa que já é liderada por Francisco Almeida. Depois há feita uma campanha de emergência em 2009, de Francisco Almeida. Em 2012 há outra campanha de emergência já conduzida por Ana Cristina Araújo, e as escavações são retomadas em 2018, com uma nova equipa internacional que retorna às escavações no abrigo. Este abrigo, como vos disse, tem vários períodos de ocupação. Não há associado a este enterramento nenhum outro elemento que possamos dizer que seja um fragmento ósseo de outro homem. Portanto, nós só conhecemos esta sepultura e não temos indicações que aqui estivesse sepultado mais ninguém, apenas esta criança. Num sítio que, muitas vezes lembro-me do Francisco a dizer que num determinado momento do ano o sol incide exatamente sobre este ponto. Estas coisas que nos permitem muitas vezes falar com o coração de coisas que são interpretadas cientificamente, também nos dão esta ligação afetiva. Para mim este menino é extraordinário porque me fala realmente de como nós nos criamos uns aos outros e de como essa diferença de 30 mil anos, de 29 mil anos, não é nada relativamente à forma como nós nos comportamos quando alguém que nos é próximo morre. E essa tristeza, esse rito, esse ritual de despedida é também aqui óbvio. Deixam um coelho, deixam pedaços de veado, nós deixamos flores. Eles deixaram outras coisas e despedem-se de alguém que é seu. Quando falo do menino, falo sempre com a noção de que não é de um esqueleto, que não é de ossos que falo. Eu falo de alguém que foi amado. E a arqueologia só tem interesse se conseguir converter todos os cacos e pedras e abrigos em momentos que nos tocam e nos dizem quem fomos e quem somos.